Meu nome é Clara, e essa história aconteceu há uns 6 meses, quando me mudei para um sítio nos arredores de uma cidadezinha pequena, no interior de São Paulo. Eu sou fotógrafa freelancer, e depois de anos vivendo na correria de São Paulo, decidi que precisava de um lugar mais tranquilo para me reconectar comigo mesma e com a natureza. Eu sempre fui uma pessoa meio solitária, então a ideia de morar num lugar isolado, cercada por árvores e longe do barulho da cidade, parecia perfeita. Encontrei um sítio pequeno para alugar, com uma casa simples de madeira, um quintal cheio de flores silvestres e uma vista incrível para as montanhas. Era tudo o que eu queria, ou pelo menos foi o que pensei. O sítio ficava numa estrada de terra, e a casa mais próxima era outro sítio, a uns 200 metros de distância, separado do meu por uma cerca de arames e um bosque de eucaliptos. Eu sabia que tinha um vizinho, porque vi uma caminhonete estacionada lá quando cheguei, mas não dei muita importância. No dia em que me mudei, estava tão ocupada descarregando caixas e organizando minhas coisas que nem pensei em me apresentar. Só que no dia seguinte, enquanto eu arrumava o quintal, vi um homem parado do outro lado da cerca, me observando. Ele era alto, magro, com cabelo grisalho bagunçado e uma barba mal aparada. Devia ter uns 50 e poucos anos e usava uma camisa xadrez meio desbotada e um chapéu de palha que parecia ter visto dias melhores. Ele não disse nada, só ficou lá, me encarando, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tentei ser educada, acenei e disse: "Oi, tudo bem? Eu sou a Clara, acabei de me mudar." Ele não respondeu de imediato, só continuou me olhando por uns segundos que pareceram uma eternidade, até que finalmente falou com uma voz rouca: "Eu sou o Edivaldo, bem-vinda." E então ele virou as costas e foi embora, sem dizer mais nada. Achei o comportamento dele meio estranho, mas pensei que talvez fosse só o jeito das pessoas do interior, mais reservadas. Afinal, eu era uma estranha, e ele provavelmente não estava acostumado com novos vizinhos. Tentei não pensar muito nisso, e continuei focada em arrumar minha casa. Nos dias seguintes, comecei a me adaptar à rotina do sítio. Eu acordava cedo, tomava café na varanda enquanto ouvia os pássaros, e depois saía para fotografar a natureza ao redor. Era tudo muito tranquilo, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observada. Às vezes, quando eu estava no quintal, tirando fotos, sentia um arrepio na nuca, como se tivesse alguém me olhando de longe. Eu me virava, mas nunca via ninguém. Comecei a me perguntar se era só paranoia minha, ou se o Edivaldo estava me vigiando. A primeira vez que algo realmente estranho aconteceu foi numa tarde de sábado, umas 2 semanas depois que me mudei. Eu tinha saído para fotografar um riacho que ficava a uns 15 minutos de caminhada do sítio. E quando voltei, notei que a porta dos fundos da minha casa estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que a tinha trancado antes de sair, porque sou meio neurótica com segurança, mesmo morando num lugar tão isolado. Entrei devagar, com o coração acelerado, e chequei a casa inteira, mas não tinha nada fora do lugar. Não parecia que tinham roubado nada. Meu laptop ainda estava na mesa, e minha câmera reserva também. Pensei que talvez eu tivesse esquecido a porta aberta por engano. Mas no fundo eu sabia que não era verdade. Antes de dormir naquela noite, tranquei todas as portas e janelas e coloquei uma cadeira encostada na porta dos fundos, só por precaução. No dia seguinte, decidi que precisava conhecer melhor o Edivaldo para tirar essa sensação estranha da cabeça. Peguei uma cesta com alguns biscoitos que eu tinha feito e fui até o sítio dele. A casa dele era maior que a minha, mas parecia bem mais velha e mal cuidada. O quintal estava cheio de mato alto e tinha um galinheiro meio caindo aos pedaços. Bati na porta e esperei, mas ninguém atendeu. Estava prestes a ir embora quando ouvi um barulho vindo de trás da casa, como se
alguém estivesse mexendo em ferramentas. Fui até lá e vi o Edivaldo consertando uma cerca de madeira. Ele me viu e parou o que estava fazendo, limpando o suor da testa com a manga da camisa. Oi, Edivaldo, eu disse, tentando soar o mais amigável possível. Trouxe uns biscoitos para você para me apresentar direito. Ele pegou a cesta, mas não sorriu. Só disse: obrigado. Você não devia andar sozinha por aí. Tem bicho só solto na mata. A voz dele era séria, quase ameaçadora, e eu não soube o que responder. Tentei puxar conversa, perguntando se ele morava ali há muito tempo, mas ele só respondeu com monossílabos. Sim. Não. Talvez. Depois de uns minutos desconfortáveis, agradeci e voltei para casa, me sentindo ainda mais inquieta. Depois disso, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Eu comecei a ouvir barulhos à noite. Passos leves do lado de fora da casa, galhos estalando e às vezes um som que parecia um assobio baixo, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Uma noite acordei de madrugada com um barulho alto vindo do quintal, como se algo pesado tivesse caído. Peguei uma lanterna e olhei pela janela, mas não vi nada. No dia seguinte, encontrei uma das minhas cadeiras de jardim virada no meio do quintal, a uns 10 metros de onde ela deveria estar. Não tinha como o vento ter feito isso. Era uma cadeira pesada, de madeira maciça. Comecei a me perguntar se o Edivaldo estava mexendo nas minhas coisas, mas eu não tinha provas e não queria acusar ninguém sem certeza. Tentei falar com outras pessoas da região para ver se sabiam algo sobre ele. Fui até o mercadinho da cidade, que ficava a uns 20 minutos de carro, e puxei conversa com a dona, uma senhora simpática chamada Dona Lourdes. Perguntei se ela conhecia o Edivaldo, e o rosto dela mudou na hora. Conheço sim, ela disse, baixando a voz. Ele mora naquele sítio há uns 20 anos, desde que a mulher dele morreu. Dizem que ele nunca superou a perda e que depois disso ele ficou estranho. Não gosta de gente por perto e tem fama de ser meio esquisito, mas nunca ouvi falar dele fazendo mal a ninguém. Ela fez uma pausa e me olhou com preocupação. Você tá morando perto dele, né? Se eu fosse você, tomava cuidado. Ele não é de confiança. Aquilo me deixou ainda mais nervosa, mas ao mesmo tempo me senti um pouco aliviada por saber que não era só coisa da minha cabeça. Voltei para o sítio decidida a instalar câmeras de segurança. Comprei um kit simples pela internet, com 2 câmeras que gravavam com visão noturna. E passei uma tarde inteira instalando elas. Uma na frente da casa e outra nos fundos. Na primeira noite com as câmeras ligadas, não aconteceu nada. Mas, na segunda noite, recebi uma notificação no celular de que a câmera dos fundos tinha detectado o movimento. Era 1h da manhã. Abri o aplicativo com as mãos tremendo e vi o Edivaldo no vídeo, parado no meu quintal, segurando uma enxada. Ele não estava fazendo nada, só ficou lá, olhando para minha casa por uns 2 minutos, antes de desaparecer na escuridão. Eu não consegui dormir pelo resto da noite. No dia seguinte, chequei o quintal e encontrei pegadas no chão, indo em direção ao bosque que separava nossos sítios. Aquilo foi a gota d'água. Eu precisava confrontá-lo. Naquela tarde fui até a casa dele, mas dessa vez eu estava mais nervosa do que nunca. Bati na porta com força e ele abriu depois de alguns segundos. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu falei: Edivaldo, eu sei que você esteve no meu quintal ontem, à noite. Eu tenho câmeras e te vi no vídeo. O que você estava fazendo lá? Ele me encarou por um momento e então, para minha surpresa, começou a rir. Era uma risada seca, sem humor, que me deu arrepios. Você tá me espionando, é? Ele disse, com um tom de voz que parecia mais irritado do que brincalhão.
Eu tava só checando se tava tudo bem. Você é uma moça sozinha. E eu já te disse que tem bicho solto por aí. Eu retruquei. Você tava segurando uma enxada, Edivaldo. Isso não é normal. Eu quero que você pare de vir na minha casa, ou eu vou chamar a polícia. Ele parou de rir e me olhou com uma expressão que eu não consigo descrever. Era como se ele estivesse com raiva, mas ao mesmo tempo, com medo. Você não sabe o que tá falando, ele murmurou, e então fechou a porta na minha cara. Depois desse dia, os barulhos à noite pararam por um tempo, e eu comecei a achar que talvez ele tivesse levado meu aviso a sério. Mas então, numa sexta-feira à noite, tudo desmoronou. Eu estava no sofá, assistindo a um filme no laptop, quando ouvi um barulho vindo do sótão. Era um som abafado, como se algo estivesse se arrastando. Minha casa tinha um sótão pequeno, que eu nunca usava. Era só um espaço para guardar coisas. E eu nem tinha subido lá desde que me mudei. Peguei a lanterna e uma faca de cozinha porque, sinceramente, eu estava apavorada. Subi a escada retrátil que levava ao sótão, com o coração na boca, e empurrei a tampa devagar. Quando iluminei o espaço com a lanterna, quase deixei ela cair, de susto. Lá, encolhido num canto, estava o Edivaldo. Ele estava sujo, com a roupa rasgada, e segurava uma lanterna pequena que estava apagada. Ao lado dele, tinha uma pilha de coisas que eu reconheci na hora. Minhas coisas. Um dos meus cadernos, de anotações, uma blusa que eu não encontrava há dias, e até uma das minhas câmeras reserva. Eu gritei: "O que você tá fazendo aqui?" Ele se levantou de um pulo, e eu vi que ele estava tremendo. Eu não queria te assustar. Ele gaguejou. Eu só precisava te proteger. Proteger do quê? Eu gritei, segurando a faca com mais força. Ele começou a falar rápido, as palavras saindo emboladas. Você não entende, Clara. Tem coisas aqui que você não sabe. Eu vi você andando sozinha, e eu sabia que eles iam te pegar. Eu precisava te vigiar, para te manter segura. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. E naquele momento, eu não me importei. Só queria ele fora da minha casa. Saia daqui, agora, ou eu juro que te machuco. Eu disse, tentando parecer mais corajosa do que eu me sentia. Ele hesitou, mas então começou a descer a escada, ainda falando. Você não entende. Eles estão vindo, Clara. Eles sempre vêm. Eu não dei ouvidos. Só desci atrás dele, mantendo a faca na mão, e o acompanhei até a porta da frente. Quando ele saiu, tranquei tudo e liguei para a polícia imediatamente. Enquanto esperava, chequei as câmeras e vi que ele tinha voltado para o sítio dele correndo como se estivesse fugindo de alguma coisa. A polícia chegou uns 40 minutos depois, o que pareceu uma eternidade. E eu contei tudo para eles, mostrando o vídeo das câmeras e as coisas que ele tinha pegado do sótão. Os policiais foram até a casa do Edivaldo e o encontraram trancado, no quarto murmurando coisas sem sentido. Eles o levaram para a delegacia e depois de algumas horas, um dos policiais voltou para me dar notícias. Aparentemente, o Edivaldo tinha um histórico de problemas mentais graves. Ele tinha sido internado algumas vezes no passado, depois da morte da esposa. Mas a família dele, que morava em outra cidade, tinha parado de cuidar dele, e ele vivia sozinho desde então. O policial disse que o Edivaldo acreditava que criaturas viviam no bosque entre nossos sítios, e que ele achava que elas estavam atrás de mim. Ele tinha começado a me vigiar porque, na cabeça dele, ele estava me protegendo. Eles também encontraram um buraco no telhado da minha casa, que ele usava para entrar no sótão. O pior de tudo foi que, na casa dele, acharam um caderno cheio de desenhos. Desenhos de mim, feitos à mão, em situações do dia a dia, como eu tirando fotos no quintal ou tomando café na varanda. Ele estava me observando há semanas,
O Edivaldo foi internado numa clínica psiquiátrica. E eu ouvi dizer que a família dele finalmente assumiu a responsabilidade por ele. Mas isso não apagou o medo que eu senti naquela noite. Nem a sensação de que minha privacidade tinha sido completamente violada. Eu não consegui mais morar naquele sítio. Uma semana depois, me mudei para um apartamento na cidade, num prédio com porteiro e câmeras de segurança em todos os andares. Mesmo assim, toda vez que ouço um barulho à noite, meu coração dispara e eu me pego checando as trancas das portas. Eu sei que o Edivaldo não estava bem e parte de mim sente pena dele. Mas isso não muda o fato de que ele me fez sentir um medo que eu nunca tinha sentido antes. Espero que ele receba a ajuda que precisa e que eu nunca mais passe por algo assim.